Oi, gente, salve a todos. Bom, como é um mortal comum, digamos assim, né, que compõe, né, a pleiade, né, de usuários, né, das mídias sociais, eletrônicas, de um modo geral, hoje, né, me deparei fazendo, né, algumas observações do que ocorre, né? Há dias que a gente se propõe a ficar, né, em termos de pesquisa, em termos de um olhar filosófico, evidentemente, que você se propõe exatamente a ficar ouvindo vários desses componentes, né, que se dizem elucidadores, digamos, das ideias populares, enfim, conselheiros, enfim, pessoas que se propõem aí a trazer para si milhões e milhares, né, de seguidores, né, para se promoverem, evidentemente, né? E é claro que houve aí uma dessas narrativas, né, que eu até é, tive, né, a paciência de ouvir, porque você precisa ter muita paciência, né, para ouvir algumas coisas assim, né? E me defronto com uma delas, em que o cidadão dizia que ele estava, né, saindo de um processo, né, de um tratamento até comportamental, físico, psicológico, né, dada a sua intervenção tão eloquente, né, como ele mesmo o diz, nas mídias sociais, e que isso os teria colocado ele nessa situação, né, de ficar meio que drogado, digamos assim, né? Porque, evidente, o termo é até adequado, né? Essa é uma droga que precisa ser controlada. Mas é evidente que essa droga que todos nós usamos, né? Inclusive eu aqui, né, como crítico, né, positivo, evidentemente, que uso, né, fazem parte do nosso dia a dia. O que precisamos ter em mente, diante de uma reflexão, de um pensamento, né, que possa fecundar, né, melhores ideias, né, para serem observadas, é que precisamos de ter um autocontrole, né, sobre essas mídias. Mas aí está o grau, né, de problemático da questão, né? Porque a evidência de que todos nós necessitamos da mídia social, desculpa, está clara, né? Agora, o que ocorre é que já que é tida, né, e observada como uma droga, ela precisa ser controlada, né? E precisa ser, de certa maneira, combatida, né? E aí é que exige do cidadão todo um processo, porque essa mesma mídia, né, que o conduz, né, a levar a chegar a um estado de inconsciência até, é a mesma que o produz para o levar, né, a essa situação. Então, quer dizer, me parece que aí um paradoxo quando o cidadão vai para a mídia, né, e coloca a mídia como uma droga e que essa droga precisa ser combatida, mas ao mesmo tempo eu a uso, né, para combatê-la. Não há uma série de contradições aí. É interessante isso, né? E por que estou falando isso? É dentro de um grau, né, de pensamento filosófico, né? É possível, né, a gente contribuir para alguns esclarecimentos, né? Dentro desse aspecto, né, de que a própria mídia, né, o próprio processo, né, cognitivo, né, desde a linguística, né, até a questão dos signos, semióticos e outras coisas mais, me leva a me comportar, a falar, né, a me dirigir às pessoas, enfim, a ser um ser normal dentro de uma normalidade discutível, digamos assim. Não é interessante?
basta que a gente preste um pouco atenção, né? Então, veja bem, nesse pensamento, nesse aspecto, né, da visão filosófica, ela pode produzir na gente uma certa clarividência, evidentemente, né? Porque como assim? Se há toda essa profusão de ensinos e demandas, né, de conhecimento que precisam ser averiguadas, é, essa mesma mídia me conduz ou a um sim ou a um não, né, digamos, em termos de conhecimento. Basta que eu tenha, né, observado, né, alguns modelos, né, de ensinamentos, alguns modelos de arguições, algum modelo de tecnologias, enfim, de uma série de, desculpa, de outros processos ferramental, digamos, que me conduziu a usar essa mídia de uma forma extravagantemente. Então, olha só, a partir daí é que a coisa começa a se delinear, né? Porque como é que eu posso, ao mesmo tempo, usar, né, usufruir dessa mídia de duas maneiras, de uma, né, pró e de outra contra. Esse é o grande problema que se encontra, que precisa ser verificado, digamos assim, né? E as pessoas até então não têm conseguido, em sua maioria, digamos, né? Porque, olha bem, imagina que nós, né, que estamos num patamar, nós que eu digo, pessoas que têm um certo preparo, evidentemente, e eu os tenho. Estudei muito, né? Tenho 3 graduações, pós-graduações, mestrado. Então, eu acho que eu tenho possibilidades de argumentar de alguma maneira que possa ser saudável ou, no mínimo, discutível, né? Que sirva de ponto de referência para outras pessoas. E aí esse é o grande problema. Imagine nós que estamos nessa pirâmide, né, digamos, de conhecimento, observamos isso. Você acha, por exemplo, que a população, de um modo geral, teria como se preparar para isso? Né? Se preparar no que eu digo, até para poder se defender. Porque nós estamos jogando aí em duas posições, né? Uma que ataca e a outra que defende, e com os mesmos argumentos. Isso aqui é o pior. Esse é o grande problema, que as pessoas não percebem. Enquanto elas pensam que estão usando, elas estão sendo absolutamente usadas, né? Para que se possa concretizar essa meta, né, de alienação, digamos assim, profundamente, ao ponto de que o cidadão em nada perceba, em nada se sinta vulnerável, quando se pode verificar que a sua vulnerabilidade já foi além do possível, digamos assim. Mas olha só, então o que me espantou, até que me espantou dentro dessa narrativa, né, que eu estou tentando contemplar aqui, é de um cidadão, e este cidadão, por acaso, ele é um dos ícones, digamos, né, da internet, em que é tido como o cidadão que pensa, o cidadão que reflete, o cidadão que tem boas coisas a oferecer à população, digamos assim, aos seus seguidores, né, que são milhares. E aí ele se dizia, quer dizer, drogado por essa questão midiática, né? E que estava aos poucos se recuperando. E, né, nesse momento ele estava no lazer, com a família, né? E agradecido imensamente aos seus familiares, né, que o deram ampla cobertura quando este falou: caramba, estou indo muito além, eu preciso me afastar um pouco desse convívio para que eu possa, pelo menos, refletir de uma maneira isenta, digamos assim. E aí, meu amigo, a gente começa a pensar, né? Como é que pode, se esse cidadão, né, que se diz um cidadão que tem uma certa perspicácia, perspectiva, né, de vida, que consegue perceber, eu fico imaginando o outro tipo de pessoas que não têm
um acesso nenhum ao conhecimento, que eles aprendem porque aprendem, mas aprendem sem necessariamente aprender, absorver aquilo que lhes são ensinado, aquilo que lhe é passado diariamente, né? Imagine que a partir daí é evidente, né, que nós temos as mídias sociais, todas as ferramentas, né, que são encontradas, né, no nosso convívio sociocultural. Elas são um mecanismo do sistema, né? Elas são mecanismos, né, que conseguem, né, se sobrepor, né, a todo o senso comum e os domina, né, literalmente e perfeitamente. Agora, o que eu acho interessante é que um cidadão como esse, né, que se diz ícone, né, em popularidade, quer dizer, ele não consiga trazer, né, a discussão à tona de uma forma que possa esclarecer o cidadão. É sobre isso que estamos falando aqui. Estamos tentando, né, argumentar para que o cidadão se autodescubra que ele está sendo levado, ele está sendo controlado, ele está sendo direcionado, ele está sendo explorado literalmente. Isso o cidadão não consegue, porque ele mesmo em si, quando ele tenta fazer essa crítica ao processo das redes sociais, ele não consegue, ele não tem em si, né, parâmetros, ele não tem em si conteúdos para esboçar isso que ele precisava esboçar para a população. E eu não estou falando isso em termos de crítica negativa, não, por favor. Isso aqui é uma reflexão, e toda crítica ela é positiva no sentido de que ela nos conduza, né, a um processo de refinamento daquilo que pensamos, a um processo de refinamento daquilo que queremos para nós e para os outros também, evidentemente, né, que vivemos socialmente. Então, meu amigo, veja bem, diante disso, eu acho que é impossível você hoje tentar resgatar algo diferente ou que possa, de certa maneira, modular, transformar, né, o sistema implantado. E por quê? Até porque me parece uma coisa utópica, né, no momento em que você tenta trazer para si uma discussão de levante, uma discussão de mudanças, né, radicais, porque eu acho que no momento em que você se autoconduz nesse processo de levante, de radicalidade, é aí que você está sendo direcionado, é aí que você se torna, não um pensador livre, mas um livre pensador, né? Que essa é a questão do livre pensador, né? É uma outra questão a ser discutida, mas que é aqueles que são conduzidos sem necessariamente perceber. Esse é o livre pensador, né? Porque ele é livre para pensar, para discutir, para falar, né? Para resmungar. Mas ele não é livre no seu pensamento, que está literalmente controlado, né, pelo sistema. Então, eu gostaria que, então, a gente se propusesse, aí, principalmente os ícones, aí, entre aspas, né, das mídias sociais, a se aprofundarem, pelo menos mais, né, que tem tantos seguidores e tanto representam, mas que, por favor, que os representem bem essa população, né, que o faça por onde, né, merecerem essa credibilidade que lhes são passadas, me parece, de uma forma enganosa. Pensa nisso aí, meu amigo. Vamos ver, dá um like aí no vídeo, né? Compartilha, se inscreve no canal para a gente poder continuar conversando. Até mais.